senhor presidente Pedro Lupion, demais deputados, venho à tribuna fazer uma crítica ao governo do PSDB. E faço a crítica ao governo do PSDB paranaense hoje com uma liberdade poética. Peguei as falas de ontem do Programa Nacional do PSDB e mudei algumas palavras-chave, mas sem mudar a essência das manifestações dos políticos nacional do PSDB, políticos de nível nacional. Primeira liberdade poética tomo com a frase do Geraldo Alckmin. O Paraná vive hoje uma das piores crises de sua história. E o governo do PSDB escolheu o pior caminho para enfrentá-la. Aumentou impostos e juros, piorando ainda mais o drama do desemprego. O Paraná não pode ficar parado por mais 3 anos. Só vamos sair dessa crise com mais investimento, crescimento e geração de emprego. Troquei umas palavras-chave que os senhores podem perceber aqui, e a crítica se aplica ao governo do PSDB do Paraná. A segunda toma liberdade poética com o nosso vampiro brasileiro, nosso amigo e querido senador José Serra. Olha, ao longo de toda a minha vida pública, eu nunca vi o Paraná numa situação tão difícil como essa. Infelizmente. Nós avisamos, está entrando água no barco, pode afundar. Mas o PSDB se fez de surdo e não cuidou de prevenir a crise. Só pensou em ganhar a reeleição. E agora o governo Beto Richa está com a água na altura do nariz. Aumenta tarifas de impostos, leva os juros até as nuvens. Os paranaenses não podem mais pagar a conta desta incompetência do PSDB. Sabe de uma coisa? Eu acho que está na hora do PSDB pagar pelos seus próprios erros. Mas, para não encerrar por aqui com apenas 2 expoentes do PSDB nacional criticando o PSDB do Paraná, vamos ao Fernando Henrique Cardoso. FHC. A gestão Beto Richa está derretendo. A economia estadual vai muito mal. E o governo é refém de uma base de sustentação na Assembleia, que cada dia é mais tipo toma lá, dá cá. Ele, na verdade, está pagando pela herança maldita que ele mesmo deixou. Beto Richa pode até tentar sair desta crise. Mas como? Com o PSDB? E o PSDB Paraná tem condições de sustentar alguém? Um partido que propôs o céu ao povo e não teve competência para gerir a economia e hoje oferece o inferno da crise e do desemprego. Por outro lado, se ele abandona o PSDB, aí o risco de cair aumenta ainda mais. Está na hora do governador ter a grandeza e pensar no que é melhor para o Paraná e não para o PSDB. E encerro com a maior liderança do PSDB nacional, o incontestável filósofo e pensador Aécio Neves. Por onde eu tenho andado, a pergunta é sempre a mesma. Como é que nós chegamos a esse ponto? Como sairemos da crise que mergulharam o Paraná? Eu respondo, sempre. Nós não caímos nessa situação de paraquedas. As diferentes crises que atingiram o Paraná, a crise econômica, a crise política, a crise moral e agora a mais grave de todas, a crise social que vem tirando empregos e a esperança dos paranaenses. São consequências de escolhas e decisões tomadas por aqueles que mostraram ter como único objetivo se manter no poder, custe o que custar. Foi assim na campanha eleitoral. Você se lembra, e continua sendo assim hoje. A realidade foi escondida dos paranaenses. E as medidas importantes que deveriam ter sido tomadas lá atrás para diminuir para você os efeitos da crise, foram ignoradas pelo governador do estado. Prevaleceu sempre... 1 minuto para concluir, deputado. Presidente. Tudo apenas para vencer as eleições. E deu no que deu. E agora, sem qualquer cerimônia,
sem assumir minimamente a sua responsabilidade, Beto Richa transfere o custo de seus erros e da irresponsabilidade de seu governo para os trabalhadores paranaenses. Quem critica o governo do Paraná e isto cai como uma luva é o PSDB, criticando a maneira do PSDB Paraná de governar. O PSDB mente, mentiu e mentirá. Aqui no Paraná, pelo menos, está aprovado no seu programa de governo nacional, em rede nacional. Obrigado, senhores deputados. Senhor presidente.